sou um milagre, renasci das sombras da morte. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus. Amém. Nesta noite de bênção, nesta noite que Deus preparou para nós, nesta igreja de Santa Teresinha, para vivermos esta experiência do amor de Deus. Deus nos ama, querido irmão. Nesta noite a gente quer testemunhar um milagre do amor de Deus em nossa casa. Um milagre que aconteceu da cura de um câncer maligno do nosso filho de 14 anos. Deus visitou nossa casa, Deus visitou a nossa família. Eu começo já falando e já vou sentindo tão grande amor e misericórdia de Deus dentro do meu coração. E este amor de Deus foi tão grande dentro da minha casa, da minha família. Há 20 anos atrás, eu, filho de Votorantim, nascido em Votorantim, tive meu encontro com Jesus Cristo. Vivia em uma vida de drogas, de briga de gangues, de roubo, quando o Senhor me conquistou há 20 anos atrás. E eu nunca mais o abandonei, e não vou abandoná-lo, porque não sei viver sem este amor tão grande de Deus. E naquele momento que eu tive o meu encontro com Deus, Nossa Senhora chegou em minha vida, e daquele dia em diante comecei a rezar o terço nas casas, grupos de jovens em Votorantim há 20 anos atrás. Até então, grupo de adolescentes, que até hoje, os filhos, em um dos grupos que eu iniciei lá em Votorantim, o grupo El Sabaoté, que quer dizer Senhor dos Exércitos, na paróquia Nossa Senhora Aparecida. Hoje tem o grupo, se eu não me engano, Iavé, de jovens, que é uma continuação, são filhos desses 20 anos atrás, são filhos do El Sabaoté. E nós rezávamos com Nossa Senhora nas casas. Queridos irmãos, depois de mais ou menos 2 anos, fui embora para Angatuba, terra natal dos meus pais, aonde conheci um sacerdote e começamos a caminhar juntos, a evangelizar juntos. E fui doutrinado por esse sacerdote. Iniciamos grupos de jovens, grupos de oração, intercessões, e rezando todos os dias com a Santíssima Virgem, pedindo à Santíssima Virgem que nos ensinasse. Muitos padres nasceram de Angatuba, mais de 8 padres que nasceu desses grupos de jovens. E eu, por conviver com um padre, queria também ser padre, porque tinha saído de um mundo escuro, das trevas, tinha encontrado tão grande amor de Deus na minha vida, e eu queria ser sacerdote. Queridos irmãos, foi quando, no mês de novembro, uma experiência de oração em 1995, em Angatuba, alguns jovens de Capela do Alto foram para essa experiência de oração. No começo do ano seguinte eu estava para ir para o seminário. Foi quando no meio desses jovens estava a minha querida esposa, a Andréia, com seus 14 anos, e eu com 16, pregando nessa experiência de oração sobre a Santíssima Virgem. Com 16 anos, pregando na experiência de oração sobre a Mãe de Deus. Foi quando eu pedia para os jovens entenderem que para que surgissem novas famílias, famílias felizes,
Era necessário que os homens fossem como José e que as mulheres fossem como Maria. E eu dizia dessa maneira: jovem, peça para Deus alguém que seja como Maria na sua vida. Jovenzinha, peça para Deus alguém que seja como José na sua vida. Queridos irmãos, algo poderosíssimo aconteceu naquele momento da pregação. Minha esposa sentada naquela sala de aula, na escola, que as experiências de oração eram feitas em escolas até hoje. Troquei olhares com ela no meio da pregação, no momento que eu dizia: peça para Deus alguém que seja como José na sua vida. Peça para Deus alguém que seja como Maria na sua vida. Terminou a pregação, fui em direção do banquinho ao lado e falava no meu coração: não é para mim, eu quero ser padre. O que aconteceu aquele trocar de olhares? Cheguei em casa, o Ministério de Música eles foram posar em casa, e eles disseram para mim, éramos todos jovens: Rogerinho, você viu como aquela mocinha de Capela do Alto não parava de olhar para você? Eu não vi nada, não. Tinha visto tudo. Fui dormir, aquela noite foi uma noite de briga espiritual. Não é para mim, eu quero ser padre. Na manhã seguinte, eu querendo fugir de tudo, a primeira pessoa na porta, no portão daquela escola, era minha querida esposa, Andréia. O que você está fazendo aí? E ela me disse: eu estava te esperando. Aí então eu reconheci que não era uma coisa minha, mas era uma coisa de Deus, de Nossa Senhora, na vida de nós dois. Namoramos. Primeiro ano de namoro, ficamos noivos. Segundo ano de namoro, casamos um dia antes do aniversário dela. Nossa Senhora entrou na nossa casa, juntos como aquele casal recém-casado. Levamos Maria para nossa casa e rezávamos juntos, íamos para os retiros juntos, agora uma só carne, vivendo o sacramento do matrimônio dignamente. Quando começamos a sentir, nos primeiros meses já de casado, precisamos cumprir a palavra de Deus, precisamos ter filhos. Foi quando a Andréia, no 7º mês de casado, ela ficou grávida. Mas um pouco antes, ela descobriu que estava com uma espécie de uma ferida, já se tratando com o médico, um médico amigo nosso de grupo de oração, onde nem ela sabia, muito menos eu, que aquela ferida proibia ela de gerar vidas. O médico não quis contar para nós que ela não poderia engravidar. Quando estávamos de uma noite como essa, queridos irmãos, de oração, uma missa de cura e libertação, o sacerdote disse: coloca a mão onde está enfermo em você. E ela colocou a mão sobre o útero dela e começou a rezar, lembrando daquela ferida, sem saber a proporção, o tamanho que seria aquela ferida, que poderia proibi-la de ser mãe, de gerar vida. Foi quando, queridos irmãos, ela chegou em casa. Durante aquela semana, passou uns dias, apareceu os enjoos. Opa, parece que você está grávida. Correu para o médico, fez o
o exame, constatou que estava grávida. Ligamos felizes para o médico, que era amigo nosso. A Andréia está grávida, deu positivo. E ele começou a chorar. Aquele médico, um homem grandão, fortão, começou a chorar e disse para nós em lágrimas: foi Deus que tocou você, Andréia, porque eu já não sabia mais como tratar esta ferida, de tão gigante que ela estava. Deus curou você. Quando o Rafael chegou nos seus 8 anos, até chegar aos 8 anos só falando em ser padre, quando chegou aos 8 anos, ele se tornou coroinha, ajudando o padre na igreja. Quando chegou aos 10 anos, já não falava mais em ser padre, agora ele falava em ser médico. E sempre um adolescente, uma criança diferente. Quando chegou aos 11 anos do Rafael, de um nada ele chegou para mim com a mãe e disse: eu quero me tornar escravo da Santíssima Virgem. Mas como assim, Rafael? Pai, muitas pessoas são escravos de Nossa Senhora pela verdadeira devoção de São Luís de Montfort. E para fazer essa escravidão precisa ler um livro grosso, demorado, fazer toda uma preparação, um ritual, confissão. Somente o padre pode tornar escravo da Santíssima Virgem, escravo de amor à Santíssima Virgem. Falei: Rafael, é muito sério, precisa rezar todo dia, precisa honrar essa escravidão. Pai, eu já li o livro e já comecei a me preparar. Chegou no dia 13 de julho, dia de Nossa Senhora Rosa Mística, a grande devoção do Rafael. Ele se tornou escravo de Nossa Senhora pelas mãos sacerdotais de um sacerdote amigo nosso da diocese. E nós olhávamos aquela criança agindo daquela maneira, que com 11 anos já estava envolvido com retiros de carnaval, já estava envolvido com experiências com jovens. Ele com 11 anos já estava envolvido com jovens de 17, 18, conversando as mesmas coisas. E eu com a Andréia observávamos aquilo assustados. As atitudes eram diferentes. Deus estava preparando o Rafael para um calvário. Nós perguntávamos um para o outro: por que o Rafael tanto desejo de se tornar escravo da Santíssima Virgem? E só rezávamos: que seja feita a vontade de Deus. Foi quando, irmãos, durante todo o ano passado, o ano retrasado, Rafael iniciou junto com os amigos um grupo de jovens, Maranatá, que acontece em sábados à noite. E ali ele colocava a caixa de som fora da igreja, pegava o microfone e ficava: jovens, venham participar. Aquela rua que não tinha ninguém passando, ele ficava chamando os jovens para a noite de louvor. Ele andava pelas ruas com os amigos dele, segurando a imagem de Nossa Senhora e cantando no meio dos jovens daquelas noites de sábado. Um jovem diferente para um mundo que é igual para todos. Foi quando, no começo deste ano, nós tivemos a grande notícia de um calvário que parecia que não ia ter fim. Um calvário que muitos de vocês conhecem. Esse tipo de calvário, que só há 2 tipos de cura: cura para a vida eterna, ou, se for misericórdia de Deus, cura para continuar vivendo neste mundo. Nós nunca tínhamos ido para o santuário de Nossa Senhora Rosa Mística, e sempre rezando. Na nossa comunidade a gente tem devoção, temos mais de 18 imagens que visitam toda a cidade durante a semana, e o povo traz a imagem para o grupo de oração,
vai entrando aquele monte de imagem e o povo que foi visitado. É uma grande devoção em nossa cidade que começou através do grupo de oração. E hoje temos até a comunidade que tem como copadroeira Nossa Senhora Rosa Mística. Foi quando ele começou a reclamar de dores no testículo, onde mostrou para nós que já estava inchado. Desesperado, fomos correndo com ele para o hospital já naquela semana. Quero passar para minha esposa Andréia, que vai me ajudar a estar testemunhando o poder de Deus, gente. Deus existe e está no meio de nós. E quando a gente chegou naquele hospital, os médicos diagnosticaram torção testicular e ele foi para um hospital aqui de Sorocaba para fazer um ultrassom com Doppler. Quando ele fez esse ultrassom, os médicos descartaram a torção e descartaram a hipótese de tumor. E disseram que era apenas hidrocele. Hidrocele seria água e era só fazer uma cirurgia de drenagem. Essa cirurgia foi marcada para o dia 28 de abril. Isso ainda era em março, não, em fevereiro. E o Rafael começou a ter muitas dores, começou a usar remédio tarja preta para dor e não passava as dores. E agora então ele reclamava de dor nas costas. E o Rafael já não conseguia nem dormir mais. O Rafael dormia de joelhos, deitado no chão, às vezes até mesmo no braço do Rogério. Quando a gente viu que não tinha mais o que fazer, a gente levou ele para Tatuí. E lá a gente encontrou um médico que se chama também Rafael. E chegando lá, o médico olhou e falou assim: ele já perdeu o testículo. Isso aqui tinha que ser para ontem. Vamos agora para fazer cirurgia. No outro dia a gente já levou o Rafael lá. Ele fez a cirurgia. Ele não tinha perdido o testículo, ele tinha perdido todo o epidídimo, que estava já necrosado. E o médico fez uma biópsia, por via das dúvidas. A gente fez essa biópsia, essa cirurgia numa sexta-feira, e voltamos para casa. E a gente confiante que o Rafael ia cessar as dores. Quando a gente voltou para casa, o Rafael começou a gritar mais ainda de dores. Dor, dor, dor. E eu liguei para o médico falou que podia ser falta dele se movimentar. E nada, e não adiantava, e não tinha mais o que fazer. A gente voltou na segunda-feira, o médico olhou, examinou ele, falou assim: vamos fazer um ultrassom? Aí levei ele correndo, fiz ultrassom. Ele já não estava nem aí mais, ele já estava largado, ele já não queria nem se arrumar. Quando a gente chegou com o ultrassom na mão do médico, o médico olhou o ultrassom e falou assim: rapaz, realmente você está com dor, o seu rim está enorme. Aí ele já encaminhou de novo para a Santa Casa de Tatuí, internou e abriu aqui do lado do Rafael. Quando ele abriu, ele viu uma massa enorme. E ele, suspeitando do que fosse aquela massa, ele pôs um dreno dentro do rim dele, porque não tinha nem como passar pelo pênis. Ele pôs direto aqui no rim e aquilo saía, parecia barro de dentro do rim dele. E ele ficou com aquela pielostomia aqui do lado e o doutor não mexeu na massa, porque ele já desconfiou. Tirou só um pedacinho para biópsia. Eu fiquei com o Rafael internado acho que mais uma semana em Tatuí. Ali o nosso pároco, o Padre Francisco, ia quase todo dia praticamente levar comunhão para o Rafael no hospital. Todo dia. E eu me lembro que ele levou uma imagem de São Rafael e deixou lá. Até foi engraçado, me recordo um momento que o médico entrou na sala e ele estava ruim, ele não queria nem conversar. Ele olhou na cara do médico e falou assim: doutor, você conhece nosso xará? Esse aqui é o nosso xará. Aí o médico olhou e falou: sério, o que significa? Ele falou: a cura de Deus. Ele falou assim: verdade, meu nome é Rafael e eu nem sabia que significava isso. Eu já achei engraçada a atitude dele,
E ali ele ficou, gritando de dores, a gente achando que era a pielostomia que estava entupida com coágulo, e ele gritava, ele falava que ele ia morrer. Ele chegou a mobilizar todas as enfermeiras da Santa Casa, todas elas ficaram muito apegadas a ele, muito emocionadas, choravam com ele, faziam bolsinhas de água térmica para pôr nas costas dele. Quando foi, acho que na próxima segunda-feira, as minhas amigas foram visitá-lo e o médico dele tinha ido viajar, só que ele tinha deixado um outro médico para cuidar. E eu me lembro que daí elas entraram, começaram a conversar com ele. A enfermeira me chamou, falou: mãe, vem aqui. Aí eu olhei e falei: pode falar. Ela falou assim: amanhã você deixa alguém aqui com o Rafael e vai para sua casa, arruma suas malas que amanhã vocês vão sair cedo para São Paulo. Só falou assim. Eu olhei na cara dela e falei: deu positivo? Ela falou assim: infelizmente deu. O do testículo já deu positivo, agora falta a biópsia de trás do rim. Só que essa vai para São Paulo junto com vocês. Naquela hora eu peguei as minhas amigas, deixei uma ali, ela não sabia nem o que fazia para disfarçar, a minha amiga Aline, e as outras amigas me trouxeram embora. E no caminho a gente encontrou com o Padre Francisco, que estava saindo da igreja para ir levar comunhão para o Rafael. Aí eu contei para ele, ele foi lá e eu vim embora. Naquela hora parece que meu mundo desabou. Eu perdi o chão totalmente. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Eu me recordo que eu chorava muito no carro. As minhas amigas todas choravam, ninguém conseguia falar nada e a gente só chorava. A gente chegou a ter que parar o carro no meio do caminho para a gente chorar. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto no serviço do meu marido buscar ele, chorando. Eu não consegui nem contar o que era. Ele entrou no carro e foi comigo. Em casa a gente chegou e foi uma cena muito triste. Nossa, eu chorava, eu queria gritar, eu não sabia nem o que mais eu queria fazer, porque parece que o mundo tinha acabado para mim. E o que nos chamava a atenção durante todo esse acontecimento, que já no começo, lá em janeiro, quando no começo do mês ele começou a sentir as dores e trouxemos ele para o regional aqui em Sorocaba, ele já trouxe uma imagenzinha no bolso de Nossa Senhora Rosa Mística. Ele colou na cabeceira da cama dele, Nossa Senhora Rosa Mística. Ele ia e voltava para a regional 2 vezes por semana, de tantas dores. Nós não sabíamos o que fazer. Quando nos colocamos em oração, Deus nos deu a palavra de Tobias, a passagem de Tobias, mostrando a presença de São Rafael Arcanjo. Foi como então a minha esposa disse, começamos a procurar um outro médico. Quando encontramos um médico especialista, providência de Deus, o nome dele era Rafael. Fomos entender a palavra de Deus naquele momento. Rafael, médico, Dr. Rafael, cuidando do Rafael menino. Uma imagenzinha de São Rafael do lado, Nossa Senhora Rosa Mística. Neste momento que a minha esposa chegou em casa, dizendo para mim, deu maligno. A gente já se abraçou muito forte, choramos muito, mas em nenhum momento culpamos a Deus pelo que estava acontecendo. Em nenhum momento a gente olhou para nós e dissemos assim: nós pregamos há quase 20 anos, cuidamos de grupos de oração, vamos à missa diariamente, rezamos em casa. Por que, Senhor, está deixando acontecer isso com nós? Por que, Senhor? Pelo contrário, em nenhum momento questionamos a Deus. Somente falava: Senhor, consola, cuida de tudo, Senhor. Mãezinha do céu, por favor, cuida de tudo. A senhora sabe tanto o quanto nós te amamos. Foi quando naquela manhã de terça-feira a Andréia foi para São Paulo com o Rafael e eu fiquei em nossa casa com as meninas, com a Amanda e a Ana Beatriz. Estas noites no hospital, lá no Hospital Darcy Vargas em São Paulo, hospital
especializado para tratamento de câncer infantil, que trata crianças. Este médico já tinha, antes de viajar, ele já tinha agendado a internação do Rafael lá, porque ele já sabia, pela visão médica dele, ele já sabia que aquilo era um tumor. Minha esposa foi para São Paulo e tudo estava preparado. Chegou lá, já começou o tratamento. Aquele menino, durante aquelas noites, durante aqueles dias internado naquele hospital, pelo peso do tratamento, ele começou a emagrecer. Já entrou na quimioterapia, aonde o cabelo caiu tudo, você sabe como que é. A pele já começa a ficar diferente. E aquela porção de medicamento, aonde o Rafael, de tanta dor, tomava a morfina de 2 em 2 horas, chegou ao ponto de terem que dar uma dosagem no meio dessas 2 em 2 horas para acalmar as dores do Rafael. E durante aqueles dias em São Paulo, Jesus estava ali. O Rafael, tantas noites, tanto tempo ele ficou naquela cama, que a costa dele começou a ferir toda, encheu de feridas, aonde minha esposa disse, ele estava com dreno, por causa do rim. Agora ele já estava com sonda, porque já não se alimentava mais, e se acabando naquela cama. O sacerdote deu uma cruz para o Rafael, uma cruz de São Damião, um taus de São Francisco de Assis, aonde o padre disse: olha, Rafael, quando você sentir dor, aperta a cruz, porque este homem que está na cruz, ele sabe o que é sofrer, e ele vai aliviar suas dores. Eu lembro quando a minha esposa voltava e a gente intercalava, um tempo ela, um tempo eu, por motivo do meu trabalho. As noites que eu estava com o Rafael no hospital, ele começava a gritar de dores: não estou aguentando, pai, acho que vou morrer, pai, não estou aguentando. E apertava aquela cruz, e apertava, e ele falava: pai, abraça eu, pai, me abraça, pai. E eu ia em cima dele assim, não sabia o que fazer. Abraçava a cabeça dele, e ali eu ficava chorando por dentro, porque não podia demonstrar para ele. E eu falava para Jesus: Senhor, passa para mim essa dor, por favor, Jesus. E aquela dor ia cessando, o Rafael ia acalmando. E era assim também quando minha esposa estava. Nós andávamos pelos corredores daquele hospital, quando o Rafael dormia. Nós notávamos aquelas criancinhas, todas ali na mesma situação que o Rafael, até mais grave. Criancinhas de 2 anos, 1 ano, tomando aquele monte de medicamento. Descíamos para o refeitório, víamos mães saindo chorando, porque acabou de morrer mais uma criança. Gente, parecia um local de, desculpa a expressão, de guerra. Toda hora morria alguém. E alguém, criança, que fere mais, dói mais o coração da gente. Chegou um momento de desespero, aonde nós já sabíamos que toda a cidade, toda a diocese, os irmãos aqui de Votorantim, que nos conhecem, os meus irmãos que moram aqui em Votorantim, parentes, estavam todos em grandes correntes de oração.
Na diocese, os padres, amigos, todos orando sem cessar, para que Deus curasse o Rafael, desse força para os pais, amigos. Foi quando, queridos irmãos, andando pelos corredores, veio-me uma grande dor, e em lágrimas, não aguentava ver aquelas criancinhas sofrendo. Entrei para o quarto do Rafael, o Rafael ainda estava dormindo. Prostrei-me diante de Jesus e falei para Jesus. Cheguei ao máximo da ignorância de um pai. Senhor, se queres levar o Rafael, leva, mas cura essas crianças, Senhor. Ali eu via crianças da idade da minha pequena, da Ana Beatriz, crianças da idade da Amanda, e eu com a minha esposa já sabíamos, nós temos essa noção, não existe lugar melhor do que o céu, irmãos. O céu é o melhor lugar. Se Deus quiser levar um de nós, que Deus console os que ficam, porque o céu é melhor. E eu cheguei ao ápice da ignorância, dizendo: leva, Senhor, leva o Rafael, consola nós, cura essas crianças. Voltando para casa, minha esposa volta para o hospital. O Rafael foi levado no dia 18 de março, já fazia mais de um mês, quase 2 meses que estava lá. Foi levado para o hospital Albert Einstein para fazer o PET scan e todos os exames necessários. Foi quando fez os exames, eu estava junto com ele. Aí então eu vim embora e minha esposa foi ficar com ele. Naquela semana, nós que achávamos que era somente aquele tumor que estava em tratamento, o médico veio trazer o resultado do PET scan. E quando eu cheguei naquele hospital junto com o meu pároco, meu pai tinha ficado com ele, a médica falou para mim: mãe, tem alguém da sua família aí? Eu falei: tem o meu pai. Então chama seu pai e vem aqui na minha sala. Aí o padre ficou com o Rafael e eu e meu pai fomos na sala da médica. Ela falou: senta, mãe. A gente sentou. Ela olhou para mim e falou assim: olha, mãe, é o seguinte, a gente achou que o câncer do Rafael era um grau 3, que digamos assim que seja um grau grave, mas é um grau 4, gravíssimo, de alto risco. Aqui está o PET scan. Onde tem essas manchas pretas é onde o câncer se espalhou. A gente acredita que ele é primário do testículo, subiu para trás do rim, subiu pelas vértebras da coluna, no fêmur, na bacia e na clavícula. Ou seja, o Rafael estava tomado de câncer maligno de alto risco. Naquela hora eu perdi o chão. Eu acho que eu ouvi até o segundo tumor, o resto eu não ouvi mais. Eu descobri esses dias. Meu pai baixou a cabeça, ficou nervoso, e eu saí dali pisando no ar. Aí quando eu estava saindo, como ela demorou muito, começou a explicar tudo, eu saí do corredor e vi o padre que vinha vindo na minha direção. E aquilo marcou muito, muito para mim. Que foi quando eu cheguei até o padre, contei tudo o que estava acontecendo, e ele simplesmente me abraçou. E ali eu senti que toda a força que eu estava precisando, ele me passou. Que a pessoa de Cristo me abraçou através do padre. Que foi muito importante, foi onde eu estava a ponto de desistir de tudo. E quando eu cheguei, ele me abraçou, eu cheguei até o quarto e eu tinha que olhar para o Rafael, sorrir e fingir que nada estava acontecendo, porque eu não podia deixar que ele percebesse aquilo. E ele olhou para mim meio tipo: o que foi, mãe? Eu só sorri para ele e falei assim: não é nada, Rafa, aquilo que você já sabe. Queridos irmãos, entramos ali então no estágio de puro desespero,
porque estávamos vendo realmente, veio no meu coração, pelo jeito Jesus vai cumprir o pedido que eu fiz na minha ignorância, de que o Rafael se tornasse um sacrifício, como Isaac, para a libertação dessas crianças. Irmãos, nossos momentos naquele hospital se transformou muito mais doloroso, porque agora nós estávamos com certeza de que o nosso filho, da palma de nossas mãos, estava saindo. Dia após dia, aquele menino enfraquecendo, se entregando, noites e dias que pareciam eternidades. Todos os dias o Rafael comungava, recebia Jesus eucarístico, momentos que da quimioterapia, muita ânsia, para dar comunhão para ele era necessário um pedacinho e diluir. Queridos irmãos, aquela semana, aquele mês, fomos em um tranco e barranco, orando, clamando a misericórdia de Deus dia após dia. Foi quando, queridos irmãos, iniciou a Semana Santa. O povo de todos os cantos, ficamos sabendo que irmãos da Canção Nova, da Casa da Misericórdia em São Paulo, estavam orando pelo Rafael. Todos os cantos orando pelo Rafael. Parecia que o povo estava clamando a Deus como se fosse o derradeiro, como se o povo soubesse que Deus estava já levando o Rafael, e o povo soubesse, nós temos que pedir. Se nós pedir, Deus vai dar ele de volta. Dava esta impressão, porque aonde a gente ia, todos os cantos que nós íamos, víamos o povo rezando. Foi quando, irmãos, naquela Semana Santa, todos orando, fui ficar com o Rafael como ministro da palavra. Quando eu estava lá, celebrava para o Rafael, e fui passar o Tríduo Santo com o Rafael. Na quinta-feira santa, beijei os pés do Rafael, como na quinta-feira da instituição da Eucaristia acontece na igreja. Na sexta-feira, às 3 da tarde, segurei a cruz diante do Rafael e adoramos a cruz na sexta-feira santa. No sábado, rezamos juntos a vigília da Páscoa. No domingo de manhã, aquele menino estava com um semblante feliz, diferente. Pai, ajuda-me a tomar banho. Pega uma roupa diferente para mim, pai, que hoje vai vir visita, pai. Mas falando assim, com grande dificuldade. No sábado à noite, queridos irmãos, um dos irmãos da comunidade nossa orava pelo Rafael, e Deus falou no coração dele, através da palavra, se eu não me engano, Lamentações: eis que um homem justo reza, ora diante de Deus por vós, intercede diante de Deus por vós. E naquele momento, este nosso irmão Roberto, esposo da Letícia, olhou para o lado. Eu não me recordo se ele viu a imagem do até então beato João Paulo II, ou se ele lembrou no Papa João Paulo II, e chamou os irmãos. Irmãos, segunda-feira é dia 1º, hoje, amanhã domingo de Páscoa, na segunda-feira é dia 1º, e nós vamos rezar um cerco de Jericó, porque quem iniciou o cerco de Jericó foi o Papa João Paulo II, e vai terminar no domingo próximo, que é o domingo da misericórdia, que é o domingo instituído também pelo Papa João Paulo II. Nós vamos ter 7 dias de oração, pedindo nesse cerco de Jericó a cura do Rafael, porque João Paulo II está no céu, diante de Deus, rezando pelo Rafael. E aquele povo começou. Nós não tínhamos expectativa de
de que o Rafael voltaria para casa. Uma das cenas que nos chamou muita atenção foi que quando o Rafael, em um dos momentos que eu e minha esposa estávamos em casa, o vô foi passar com o Rafael. Um homem, porque meu sogro não sabia celebrar, o Rafael, mesmo com dificuldade, pediu: vô, traz o Santíssimo perto de mim. E ele sentou na cama e começou do jeitinho dele a celebrar. E nas costas dele estava a porta do quarto, onde o Rafael, sentado com a camiseta aberta aqui por causa das feridas da costa, um homem para na porta e começa a ver aquele menino celebrando com dificuldade. E aquele homem começa a chorar e não sai dali até que termina a celebração. Ele entra contente dizendo: olha, eu nunca vi isso na minha vida, uma criança dessa passando pelo que está passando, rezando ao Deus que vocês acreditam. Eu sou espírita, e este menino vai ser um padre, porque eu nunca vi alguém amando tanto ao Deus que vocês acreditam como esse menininho. E saiu emocionado, chorando. Nós sabíamos que agora o Rafael estava em estágios terminais, quando naquela segunda-feira, dia 1º de abril, teve 2 noites de louvores. Já estou terminando, queridos irmãos. Teve 2 noites de louvor lá na paróquia de São Francisco de Assis, na nossa cidade, com a presença do Roberto Tanus. Roberto Tanus ficou sabendo da história do nosso filho e falou que queria orar por nós. Naquela noite nós estávamos na cidade. No outro dia cedo, a Andréia voltaria para o hospital. Quando, queridos irmãos, fomos para ele orar por nós, e ele olhou para nós e disse dessa maneira: um anjo veio visitar vocês por 13 anos, agora Deus veio buscar ele. Gente, era 11 horas da noite. Saímos de perto dele, ele nos abraçou, fomos para casa chorando. Agora, da boca de um profeta, que Deus veio buscar nosso filho. Chegamos em nossa casa, a gente tem uma sala de oração, um crucifixo na metade desse mais ou menos, e ficamos ali, minha esposa deitada no chão chorando, e eu ajoelhado olhando para a cruz de Cristo. Ligamos para um sacerdote, e esse sacerdote disse para nós assim, contamos para ele o que o Roberto Tanus tinha dito, e esse sacerdote disse: o Rafael está vivo? Sim, padre, até o último momento que conversamos com ele, está vivo, padre. Se Jesus, disse o padre, ressuscitou mortos, quanto mais Jesus pode fazer com o Rafael que ainda está respirando? Ore com poder, Rogério, ore com poder, Andréia, não desista. Não é porque houve a profecia que vocês têm que desistir. Ora com poder, ora com poder, clama o poder de Deus, não desanima. Nós sentimos que aquela profecia do Roberto Tanus deu uma injeção em nós de ânimo, e começamos a orar com poder. Senhor, por favor, Tu sabes o que é melhor para nós, para o nosso filho. Move a Tua mão poderosa, Jesus, realiza a Tua vontade, Jesus. Foi quando, queridos irmãos, nós que não esperávamos, a alta do Rafael, naquela mesma semana da misericórdia, mesma semana do cerco de Jericó, mesma semana da profecia que Deus falou através do Roberto Tanus, na quinta-feira. Recordo que na quarta-feira sonhei que o Rafael ligava para mim e dizia assim: pai, vem me buscar, tive alta. Acordei desesperado,
Bateu a tristeza de novo porque vi que era só um sonho. Na quinta-feira para sexta-feira, do mesmo modo que eu sonhei, Rafael ligou para mim dizendo, meio fanhoso: pai, venha me buscar. Eu tive alta. Gente, saí correndo do trabalho, peguei o carro, mais um irmão junto com nós, que nos chama de pai, o Luiz Henrique, é um jovem também de 19 anos, que nós amamos muito ele. Fomos correndo para São Paulo. Eu que ao último dia tinha visto o Rafael ali se entregando naquela cama. Agora, quando eu cheguei naquele andar, saí do elevador, dei de cara com aquele menino, bem vestido, arrastando os pés assim por dificuldade para andar, andando no corredor para me abraçar. Eu não acreditava no que eu estava vendo. Era meu filho abraçando o pai. Fomos correndo para casa. Quando chegamos em casa naquela sexta-feira, às 4 horas da tarde mais ou menos, um dos padres, amigo nosso, Padre Valdori, que somos padrinhos de crisma dele, ele saiu do carro, nem sabia que nós íamos estar lá. Ele falou, passou no coração dele: vou para São Paulo visitar o Rafael, mas antes vou passar a ver se o Rogério não quer ir comigo. E quando ele chegou em casa, deu de cara com nós, chegando de São Paulo. E ele falou: eu vim celebrar uma missa pelo Rafael. E ele entrou na sala de oração, celebrou a missa pelo Rafael, pegou o santo cálice com o corpo de Jesus, a hóstia consagrada, sobre a cabeça do Rafael. Ele clamou o poder de Deus, o sangue de Jesus, que lavasse o Rafael pelo completo. Terminou a missa no sábado. A nossa casa não parava de chegar visita. A cidade inteira veio visitar a nossa casa. No sábado, eu no trabalho, 11 horas da manhã, minha esposa me liga: corre para cá porque o Padre Pedro está aqui, vem orar pelo Rafael. E o padre fez a oração de libertação do exorcismo, pedindo a cura do Rafael. Isso era no dia 6. Passou no nosso coração, queridos irmãos. Sabe aquela expressão que os irmãos mais vividos usam? Olha, quando dá uma alta no doente, é porque ele vai despedir das pessoas, não é assim? Nós achávamos que o Rafael estava despedindo de nós. O povo entrava em casa para despedir do Rafael. Tinha pessoas que nos abraçavam dizendo, quase dizendo, meus pêsames. No domingo da misericórdia, dia 7 de abril, os irmãos terminando o cerco de Jericó na igreja, o último dia do cerco, o padre chega lá em casa, o nosso pároco, nosso querido pároco, Padre Francisco. Padre, se o senhor estiver ouvindo, nós amamos muito o senhor, nosso padre, padre da nossa família, da nossa vida. Foi muitas vezes Cristo para nós e tem sido. Quando, queridos irmãos, ele entrou dentro de casa naquele domingo dizendo: eu vim trazer a imagem do beato João Paulo II e celebrar a missa às 3 horas pelo Rafael, a missa da misericórdia. Ah, queridos irmãos, ali para nós foi poderosíssimo. Foi quando saímos naquela segunda-feira. Na terça-feira, a Andréia volta para o hospital. Já estou resumindo. E eles fazem um ultrassom no Rafael. Aquele tumor do lado do rim, de 12 centímetros, agora estava com 3 centímetros somente. Nós já começamos a cantar louvores a Deus, cantar louvores a Deus. Naquele mesma semana, na semana seguinte,
O Rafael, se eu não me engano, dia 19 de maio, não recordo bem a data, o Rafael foi de novo para o Hospital Albert Einstein, aonde, queridos irmãos, foi feito 2 vezes a bateria de exames, cedo e à tarde, porque os médicos estavam desesperados, porque algo inédito tinha acontecido ali. Aquele corpo que estava todo chagado, cheio de tumores, saiu o laudo do Rafael: não existe mais. Tumores desapareceram. Todos os tumores do corpo do Rafael desapareceram, para a glória de Deus Pai, para a glória de nosso Deus poderoso, pela intercessão da Virgem Maria. Todos os tumores desapareceram. Aplauda, porque é motivo de louvor. Todos os tumores, todos os tumores desapareceram. Glória a Deus, aleluia, aleluia, irmãos. Só para me concluir, eu peço 2 minutos somente. O Rafael voltou para casa e começou a fazer tratamento, ir e voltar para São Paulo, como ainda está fazendo. São 3 anos de tratamento. Ele que falava para mim que nem o crisma ia conseguir fazer, que foi agora em junho. Queridos irmãos, chegou no dia do crisma, Rafaelzinho, ele ia vir hoje, magrinho, carequinha, mais careca que o pai. O Rafael, no dia 9 de junho, foi aniversário do Rafael, ele fez 14 anos. 9 de junho foi o crisma do Rafael. E a leitura que caiu no dia 9 de junho: Jesus ressuscita o filho de Naim. Deus Pai se manifestou no dia do crisma do Rafael. Nascimento, o Deus Criador. A ressurreição, a cura do filho de Naim, Jesus que cura. E o crisma, o derramamento do Espírito Santo. Deus dizendo: a Trindade Santa está sobre este menino. A Trindade Santa curou este menino. Queridos irmãos, chegou o dia 13 de julho, dia de Nossa Senhora Rosa Mística. Rafael renovou a escravidão dele, coroou Nossa Senhora na missa. No dia 21 de julho do mês passado, fomos lá no santuário de Nossa Senhora Rosa Mística agradecer a mãe que começou nos ajudando, nos preparando a passar pelo Calvário, e está conosco. No dia 30 de julho, fomos levar uma imagem de Nossa Senhora Rosa Mística para o Hospital Darcy Vargas. Na Capela do Santíssimo, o nosso Padre Francisco celebrou a missa e fez a intronização de Nossa Senhora Rosa Mística naquele hospital. Aplaude Jesus, irmãos. Glória a Deus. Mais forte, fica de pé, glória a Deus. Você ouviu pela Cantate FM uma pregação do grupo de oração Cantate Domino. Cantate FM 104,5, a frequência do amor de Deus.